Boa noite a todos. Agora eu ouvi. Agora desentupiu. Nós agradecemos ao nosso Pai de amor e bondade pela oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos a Ti, Jesus, pelos ensinamentos, pelos exemplos. E agradecemos a presença de cada um de vocês, pela tolerância, pela paciência, pela concordância em conversarmos hoje. Muita paz a todos. Na continuação do estudo, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E olha que tem bastante gente querendo entrar no reino de Deus. Também pode ser visto lá no Evangelho de João, na Bíblia, capítulo 3, João Evangelista. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Nós vamos ver esse item agora, ressurreição e reencarnação. O que dá para a gente saber? Reencarnação para nós hoje é nascer bebezinho. Na época de Jesus, os fariseus chamavam isso de reencarnação com a palavra ressurreição. Só que ao passar dos anos, as palavras mudaram. No Brasil muda aí, cada 5, 6 anos muda até a maneira de escrever. Imagina 2000 anos. Então as palavras mudaram. Hoje, ressurreição significa voltar ao mesmo corpo. O corpo já foi para o cemitério, já gastou alguns anos, os ossos já foram esparramados, já fazem parte das plantas. E a ressurreição que se pensa seria juntar esses ossos e fazer um novo corpo. Aí a impossibilidade é muito grande e a ciência demonstra isso. Agora, reencarnação, reencarnar, renascer de novo, um bebezinho, aí é tranquilo. Aí é tranquilo. E a reencarnação é uma lei biológica. Dá quase para tocar com as mãos já hoje. E nesse milênio vai ficar muito claro, vai ser demonstrado, comprovado, espírito e tudo mais. Então vamos ver aqui, olha. Ressurreição e reencarnação. Aqui, Jesus chamando Lázaro, depois que Lázaro tinha sido sepultado. Levante-se! Há 4 dias. Veja que os túmulos era igual uma casa, era grande. Acender? Não, pode até acender outro que eu ajudo o Evandro a pagar a conta. Veja, como é que aconteceu isso? Já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Veja, vamos explicar. Está no próprio Evangelho, lá de João, o Evangelista, no capítulo 11. Vários versículos. Vamos pegar esse primeiro, para explicar o que aconteceu aí. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia, da família de Maria e sua irmã Marta. Versículo 3. As irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava todos, e principalmente essa família que o acolhia, Lázaro, Maria e Marta. Versículo 4. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse, olha o que Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, Jesus, seja glorificado por ela,
por essa aparente morte, por essa enfermidade que não é para a morte. Estão percebendo? Capítulo 11, versículo 11. E tendo assim falado, acrescentou. Eu estou pulando uns pedacinhos para ganhar tempo. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Percebe? Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus lhe respondeu: teu irmão há de ressurgir, há de reaparecer. 43. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Percebe? Que Lázaro não estava morto, como a gente sabe que depois de 4 dias, a ciência demonstra que é uma impossibilidade física de voltar ao mesmo corpo. Jesus deixou claro, essa enfermidade não é para a morte. O seu irmão dorme e eu hei de acordá-lo. Vocês já ouviram falar de pessoas que foram colocadas no caixão, que elas estavam no estado de catalepsia e depois acordaram? Na cidade de Guaraçaí, que pertence à Grande Murutinga, teve um velório que na madrugada a senhora sentou-se no caixão. Aqueles que tinham medo, acho que estão correndo até hoje, né? Da família Sestari. E depois disso, claro, comemoraram que ela estava viva. Maravilha. Percebe? Existem essas situações de quase morte. Existem situações, se vocês procurarem as gravações da Rede Globo, Globo Repórter, no YouTube, vão encontrar vários casos de EQM, vários casos de experiência de quase morte. Quase morte. Aqui eu tenho um caso, ó. Experiência de quase morte. Eu vou resumir para a gente ganhar tempo. É um neurocientista, médico, neurocirurgião, ou seja, que opera cérebro. Tinha 25 anos de experiência, professor da Universidade de Harvard. Imagina, professor da Universidade de Harvard. Sempre que os clientes dele chegavam para ele e dizia que teve experiências, que viu isso, que viu aquilo, que viu seu corpo físico, esse neurocientista dizia que isso era fantasias, que isso era uma fantasia do cérebro da pessoa. Até que ele, esse senhor, esse pesquisador, teve a experiência de quase morte. Veja, saiu na televisão. O Fantástico conta uma história do além. Um neurocirurgião americano nunca acreditou em vida após a morte, até passar por uma experiência dramática. Pois é, ele entrou em coma profundo. Daí teve visões de uma espécie de paraíso. E quando voltou, estava convencido de que existe vida do outro lado. O que existe depois que a vida acaba? Para o neurocirurgião Alexander Eben, a morte sempre significou o fim de tudo. Ele entende do assunto. Foi professor da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e há mais de 25 anos estuda o cérebro. Sempre tinha uma explicação científica para os relatos dos pacientes que voltavam do coma com histórias de jornadas fora do corpo para lugares desconhecidos. Até que ele próprio vivenciou uma delas. E agora afirma: existe vida após a morte. 10 de novembro de 2008, o Dr. Alexander é levado às pressas para o hospital com fortes dores de cabeça. Ao chegar lá, é imediatamente internado na UTI. Em poucas horas, já estava em coma profundo. Ele havia contraído uma forma rara de meningite. Veja, é um médico,
E no hospital onde ele foi atendido, os seus colegas tiveram o maior e o melhor cuidado com ele. Porque são colegas. Sabe como funciona isso, né? Registraram tudo, até o que não precisava. Tudo ficou registrado. Ele passou uma semana em coma. Quando ele retorna ao corpo físico, ele retorna com essas lembranças do encontro que ele teve. E então, ele tenta explicar isso com a ciência, como ele explicava para os pacientes. Só que, pelos registros, encefalograma, eletrocardiograma e outros, tomografia computadorizada, que esse caso é recente, saiu no Fantástico, conforme vocês viram. Tudo registrado. Para quem é um cientista, ele percebeu, ele ficou claro para ele, que ele não poderia fazer imaginações, ele não poderia fazer fantasias, porque uma parte do cérebro dele estava paralisada. Ele gastou 2 anos tentando encontrar uma explicação para essa experiência, até que ele mesmo admite. Quando o Dr. Alexander entrou no hospital, os médicos disseram à família que a possibilidade dele sobreviver seria muito baixa. Ele ficou em coma profundo por 7 dias. Agora o Fantástico conta uma história do... Até que ele teve uma experiência, né? E aí ele, 2 anos depois, ele lança esse livro, ó. Uma Prova do Céu. Dr. Eben Alexander III. Deve ser pai, filho, neto, deve ser por aí. Então, eu já li esse livro, é maravilhoso. Tem inclusive PDF na internet, daquele que você pode ler no computador. E depois ele foi reeditado. Já tem 1,5 milhão de exemplares quando eu tirei essa cópia, já tem uns 2, 3 anos. Aqui, eu estou mostrando esse detalhe pelo seguinte. Quem prefaciou esse livro foi Raimundo Moody Jr., que também é outro cientista norte-americano, médico, que pegou relatos de pessoas que tiveram experiência de quase morte. Está nessa obra, Vida Depois da Vida. Se puderem também, é maravilhoso. É maravilhoso. Essas experiências de quase morte é a emancipação, é a liberdade da alma, como aqui, ó. Aqui está o corpo físico. Aqui está o perispírito com o espírito. Então, em ocasiões de coma e em situações especiais, há essa liberdade do espírito afastar-se com o perispírito. Percebe? E foi isso que aconteceu. Aqui também está mostrando, ó, parece até o seu Paulo, né? Cadê ele? Passeando no espaço. Olha, super-homem. Aqui, ó, viajando aqui em cima de Mirandópolis. Veja que esse aqui está encarnado, ó. Esse dá para comprovar porque esse aqui é um cordão de prata. Ele liga cerca de 100 trilhões de células no perispírito aos 100 trilhões de células no corpo físico. Aqui é um outro caso, ó. A mulher está deitada, o corpo físico, mas o perispírito está aqui de pé. Então o que a gente está fazendo? Estamos falando hoje sobre a reencarnação. Para deixar para vocês também claro de que a reencarnação é uma realidade. Quer algumas pessoas aí fora não aceitem, a realidade continua. Ainda que eu não aceite que tem oxigênio no ar, eu continuo respirando. Eu não vejo o oxigênio, mas eu continuo respirando. E então, para a gente ver sobre a reencarnação que está na Bíblia, em vários pontos, como este aqui, ó, Mateus capítulo 16, veja. Mestre, há uma grande agitação em todo lugar por sua causa. Quem o povo da Galileia diz que eu sou? Alguns dizem João Batista. Não acreditam que esteja morto. Eles sabem que ele está morto, tem certeza. Mas dizem que é João Batista ressuscitado. Sim, sim. Eu ouvi dizer que era Elias, que saiu do túmulo. E alguns dizem Jeremias ou Ezequiel.
E quem disseram que eu sou? Eu disse que é o Messias. O Filho de Deus vivo. Dizendo isso, Simão Bar-Jonas, você mostrou que é abençoado entre os homens. A carne e o sangue não revelaram esta verdade a você. Isso veio do Pai no paraíso. E agora eu o chamarei de Pedro, a rocha. Veja que desde a época de Jesus, e isso está anotado no Novo Testamento, eles já sabiam sobre a reencarnação. O que nós entendemos hoje sobre reencarnação, eles já sabiam. Eles tinham ideias vagas, não sabiam como isso se dava, como isso se realizava, mas eles já sabiam. Tanto é que o movimento, a agitação era grande, das pessoas pensando que Jesus seria o João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou Malaquias, ou um dos profetas reencarnado. Veja isso aqui, na Transfiguração, no Monte Tabor. Jesus chama 3 discípulos, e lá acontece esse encontro. Jesus, que resplandece de luz, e João Batista e Moisés. Então, Jesus e os outros 2 são João Batista e Moisés. Então, os apóstolos que estavam ali para orar, viram isso, e quando Jesus voltou desse encontro espiritual aqui está os apóstolos perguntaram, os discípulos lhe perguntaram, por que dizem os escribas, os doutores da lei, que importa vir Elias primeiro? Porque na Bíblia narrava que Elias deveria vir primeiro, depois viria o Messias, o Cristo. Então os apóstolos estão perguntando assim, escuta, não tinha que vir o Elias antes de você, Jesus? E Jesus responde, Elias haveria de vir e restaurar todas as coisas. Em verdade vos digo, Elias veio, e eles não o reconheceram. Fizeram de Elias o que quiseram. Cortaram a cabeça. Era João que batizava, o João Batista. Então, percebe que claramente eles já sabiam sobre a reencarnação. Está percebendo? Que ele estava falando que Elias já havia reencarnado com um novo nome, com um novo corpo, e era o João Batista. Veja aqui também nesse diálogo que está na Bíblia também. O rei Herodes Antipas, o tetrarca, chegou a notícia de tudo que Jesus fazia. E ele ficou inquieto, porque diziam uns, é João Batista, que ressurgiu dos mortos. Ora, Antipas, Herodes Antipas, tinha mandou assassinar João Batista. Foi degolado, João Batista foi cortado o pescoço. Então o rei fala assim, mas quem é esse do qual eu ouço falar tantas coisas? Porque diziam que seria João Batista, mas ele falou, João Batista não é. Percebe? E rei Herodes queria uma oportunidade para encontrar Jesus. Veja outro caso que está na Bíblia também. Está aqui, quer ver? Havia um homem dentre os fariseus, doutor da lei, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e disse para Jesus, mestre,
Sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estiver com ele, com Jesus. E Jesus respondeu assim, olha, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus, como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele, o homem, entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Está lá em João capítulo 3. Aqui fica muito claro, ó. Se o homem não renascer da água e do Espírito. O que é renascer da água? Vamos pegar por parte. Veja, a gente observa que uma pessoa fica velho, depois desaparece, vai para o túmulo. A gente também observa uma criança que passa pela infância, pela adolescência, pela juventude, pelo adulto. Mas as pessoas não sabem aí fora o que acontece nesse intervalo aqui, ó, entre esse que desencarna, esse que eles chamam de morte, e esse que encarna, que nasce aqui, ó. Nesse intervalo, nós fazemos um juízo final, no final de cada reencarnação, no plano espiritual, aqui no umbral, para aqueles que fizeram mau uso da reencarnação. E aqui, também na região do espiritual, mas de melhor acolhimento, para aqueles que fizeram bom uso da reencarnação. Aí fazemos um planejamento, fazemos um programa para reencarnar. E a reencarnação se dá assim, olha. Aqui é um óvulo, uma célula feminina, e aqui tem uma animação para vocês entenderem, ó. Aqui, células masculinas, é uma animação. O óvulo, a hora que um desses, célula masculina, penetrar o óvulo, a superfície do óvulo se fecha. A superfície se fecha e só ele fica no processo de reprodução. Ó, o núcleo da célula masculina vem, se funde no núcleo da célula feminina. E começa o processo de reprodução, multiplicação celular. Desde esse instante, cada um de nós está presente em espírito, moldando, construindo o corpito que cada um de nós temos. Sim. Ah, seu Paulo, parece uma foto do senhor quando era bebê, ó. Eu gosto de pegar no pé dele, porque depois ele vem aqui e pega no meu pé. Vocês não ouvem o que ele fala pra mim. Então agora eu tenho direito de falar isso. Ó, o coraçãozinho. Isso é o milagre da vida, né? Isso é o milagre da vida. Pessoas aí fora querem saber de milagres. Esse é um dos maiores milagres da vida. O milagre do nascer. Veja que a água teve muita importância sempre, desde a antiguidade mais antiga. Quando eles falam nascer da água, a água é muito importante. Na Gênese de Moisés, tudo surgiu da água. Aqui, renascer da água, é isso. A célula masculina ou a célula feminina tem mais de 90% de água. Um adulto como nós
temos cerca de 70% de água. Renascer da água, guardem, não esqueçamos mais. Renascer da água é reencarnar. Renascer da água é reencarnar. Veja, nesse processo, ó, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Quantas vezes? Quantas forem necessárias, até que a gente renasça em espírito. Então veja, ó, nessa sequência aí, ó. Encarna, desencarna, encarna, desencarna. Tá? Isso é renascer da água. O que é nascido da carne é carne. Os pais fornecem o material genético para nós construirmos o nosso corpinho físico. Por isso, como é cada um de nós que constrói o seu corpo físico, a impressão digital não se repete. Na Terra tem hoje cerca de 7 bilhões e 200 milhões de encarnados. A impressão digital não repete. A íris do olho não se repete. Então esses dados são usados para nos identificar. E não tem como você ir lá na votação com o dedo e passar por outro. A sua impressão digital não se repete nesse universo de 7 bilhões e 200 milhões. Porque cada um construiu o corpo como sabe. Por isso que eu sou bonito, viu, seu Paulo? Eu construí da forma que eu sei fazer. Agora tem gente que reclama, mas ele é que é o culpado, ele que construiu, vai reclamar de quem? Dele mesmo. Não é, senhor Oswaldo? Tem que reclamar de quem? Não pode, né? Então, reencarnar é renascer da água. Renascer da água é reencarnar. E o que é renascer em espírito? Como renascer em espírito? Gente, olha, nós tivemos as primeiras reencarnações como alma humana em mundos primitivos. Depois passamos por mundos de expiações e provas, terra, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Vou passar isso aqui meio rápido, que você já conhece. Nós temos que sair desses defeitos aqui para chegar nessas virtudes aí em cima, ó. Isso é renascer em espírito. Percebe? Isso é renascer em espírito. Renascer da água é reencarnar. Reencarnar quantas vezes forem necessárias até eliminarmos esses defeitos e adquirirmos essas virtudes, esses talentos. Por isso Jesus disse, desenvolver os talentos. Isso é renascer em espírito. Como esse caso aqui, ó, Francisco de Assis, este renascendo em espírito, veja. Sim. Sou eu. Minha alma está em suas mãos. Ele não podia fazer isso comigo, excelência. Ao pai. Porque Deus sabe que tem o melhor para ele. Eu o criei, eu o vesti, Então, qual é a sua resposta para essas acusações? Ele é um criminoso ou alguém à procura de luz. Alguém na escuridão. Eu estava na escuridão. Meu irmão Sol iluminou a minha alma. E agora, eu estou vendo tão claramente. Como o Senhor, no dia em que escolheu as vestimentas sagradas que usa agora. Padre. Você quer se tornar padre? Eu? Não. Não sou digno. Então o que você quer? O que eu quero é ser feliz. O que eu quero é viver como os pássaros do céu. Eu quero é provar a liberdade e toda a pureza que eles têm. O resto não tem importância para mim. Se a finalidade da vida é essa labuta sem amor, então não é para mim. O homem é um espírito. Ele tem alma.
E é isso que eu quero recapturar. A minha alma. Eu quero ser um mendigo. Isso, um mendigo. Cristo era um mendigo. Até os mendigos mostram respeito por seus pais. Eu não sou mais o seu filho. O quê? O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do espírito é espírito. E agora eu renasci. Ele entrega tudo, ele devolve tudo aos pais dele, até a roupa. Vou passar para frente, senão vocês vão ficar chateados. Aqui, Clara de Assis, na mesma cidade que nasceu Francisco, nasceu Clara, que também renasce em espírito, veja. Eles estavam trabalhando, ó. Francisco e seus discípulos. Não devia ter vindo, mas eu sabia que viria. Eu sabia. Eu tenho que dizer, eu não me importo que todo mundo saiba. Daqui pra frente eu quero viver como você vive. Não me mande embora porque eu sou uma mulher com pouca força ou modos gentis. Eu não estou procurando mais ser compreendida. Eu quero compreender. Eu não estou pedindo pra ser amada. Eu quero amar. Onde houver tristeza, por favor, me ajude a encontrar alegria. Clara. Viu quem ajudou Francisco a construir a prece? Onde houver tristeza, que eu ajude a levar alegria. Não estou preocupado em compreender, em ser compreendido, mas em compreender. Não estou preocupado em ser consolado, quero consolar. Essa é a prece de Francisco de Assis, né? Isso está nesse livro, ó. Não deixe de ler esse livro. Francisco de Assis, o espírita Miramês, ditou para João Nunes Maia. Pois não. Francisco de Assis e Irmã Clara. Isso. E também o filme de onde eu tirei essas cenas é Irmão Sol, Irmã Lua. Vocês podem encontrar na internet. E o filme que apareceu Jesus é Jesus de Nazaré. Também está na internet disponível. É muito material bom, viu, gente? Tem muito material bom para se estudar. Hoje ainda conversava com o Dr. Rogério Bezerra de Menezes, agora mesmo. E aqui, ó, tem muito material bom e tem isso aqui também, ó. João Atílio no Facebook, no YouTube tem 160 palestras minha lá. Se vocês tiverem paciência, assistir pelo menos umas 2. Isso é um copo d'água de açúcar, com muita paciência. Está disponível lá, viu?